Olá, tudo bem com você? Eu sou a missionária Ivailza Marques e hoje eu trago uma novidade. A leitura de um livro que eu escrevi alguns anos atrás. Esse livro aqui, Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. Um livro, várias histórias. Gostamos de ler, não é? Sim, não, talvez, às vezes. Pois é, a leitura é interessante para aumentar a nossa capacidade de aprendizado. Você sabia disso? A leitura, ela nos dá a oportunidade de conhecer lugares que às vezes pensamos que nunca chegaremos ali, naquele exato cenário descrito no livro. O livro, a leitura do livro, nos dá esse presente. Pois é, hoje quero trazer aqui a leitura de um pequeno livro, exatamente, um pequeno livro que nasceu de uma apostila semelhante a essa, de uma apostila que nasceu de um convite. Pois é, ficou curioso? Vou te contar. Mas eu vou começar pelo prefácio desse livro, que foi escrito pela querida pastora Iracilda Marques Figueiredo. Então vamos lá, eu te convido para embarcar comigo nessa viagem maravilhosa, nessa leitura de um livro com várias histórias. Seja bem-vindo. Esse é o nosso momento de leitura de um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então vamos ao prefácio desse livro. Aqui nessa capa eu homenageei a minha mãe Isabel Glória dos Santos, conhecida como Irmã Zinzin, esposa do pastor José Marques dos Santos. Então vamos lá. O prefácio foi escrito assim: este é um trabalho feito com muito amor e dedicação pela missionária Ivailza Marques dos Santos, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Este sentimento de escrever algo para nós, mulheres cristãs, usando como vertentes várias valorosas mulheres descritas na Bíblia Sagrada, veio quando a missionária Ivailza, atendendo a um convite, fez uma viagem para a cidade de Catuete, no Paraguai, para ministrar a palavra de Deus em uma festa do círculo de oração. Fiquei bastante alegre e regozijada quando li este e pude ter em minhas mãos tão rico conteúdo para nós, mulheres cristãs, pois traz um tema tão pouco comentado por nossos escritores, que é falar da vida de valorosas mulheres que se destacam na Bíblia. Por certo, cada leitor terá bastante proveito para si, tanto na vida espiritual, como no convívio social, pois temos exemplos de como devemos nos conduzir na igreja, auxiliando nos trabalhos da casa do Senhor, além de nos ensinar como se livrar das ciladas que nos apresentam a cada dia. Creio que este trabalho não ficará apenas neste número, já que o nosso Deus concederá a inspiração para a missionária Ivailza, para que ela possa dar sequência neste trabalho de suma importância para o desenvolvimento da mulher cristã. Quem assinou foi a pastora Iracilda Marques Figueiredo. Muito bem, esse é o prefácio desse nosso livro, desse pequeno livro. E agora nós vamos passar para a quem eu dediquei esse livro. Então diz assim: este trabalho eu dedico ao meu Deus e ao meu pai, pastor José Marques dos Santos,
e minha mãe Isabel Glória dos Santos, que foi e continuará sendo um exemplo de mulher cristã que muitos frutos deixou comigo. E estes permanecem. Minha gratidão e saudade. Ivaísa. E aí nós vamos começar. O primeiro capítulo desse livro é a mulher cristã como um instrumento de Deus. Então vamos lá. Nós estamos lendo um livro com várias histórias. Título do livro: Mulher Cristã, um instrumento nas mãos de Deus. A mulher cristã como instrumento de Deus. A mulher cristã simboliza mãe, união, lealdade, humildade, esperança e realização. Mãe, temos Maria, mãe de Jesus. União, Ruth e Noemi, sua sogra. Lealdade, Lídia. Humildade, Isabel. Esperança, Ana, ao pedir e esperar um filho. Realização, Uda, a profetisa. Cada uma destas mulheres mencionadas acima são, com certeza, mulheres de destaque dentro da Bíblia, a palavra de Deus. Como mulheres cristãs, tomemos para as nossas vidas exemplos dos feitos e da fé destas valorosas mulheres que, como nós, também passavam por problemas, por decepções e, em alguns casos, humilhação, por não serem compreendidas, como foi o caso de Ana, que, ao se dirigir ao templo, com seu coração aflito e angustiado, em prantos e gemido, suplicava a Deus que lhe desse um filho, conforme está escrito no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 10 ao 18, onde foi tomada como embriagada com vinho. Porém, este fato tão triste e humilhante não conseguiu tirá-la do propósito real de seu coração, que era receber a bênção da maternidade vinda de Deus, porque somente Deus poderia realizar tal milagre na vida daquela mulher de oração que encontrava-se angustiada e por isso menosprezada pela sua rival, que a humilhava por ser ela estéril. Mas analisemos agora esta situação, colocando-nos no lugar dela. Só assim saberemos, como mulheres, o tamanho da aflição por que passava aquela mulher. E quantas vezes somos humilhadas, mal compreendidas e nos tomam por outra pessoa, como aconteceu a Ana, que um sacerdote chamou-a de mulher embriagada e, portanto, não merecia nenhuma atenção. Ana, porém, não se deixou levar por aquela insinuação, mesmo que partindo de um homem que tinha um cargo muito importante, um elevado posto dentro daquela sociedade da qual ela fazia parte. Ela não se intimidou. Antes, pelo contrário, levou-a a aumentar a sua fé naquele que poderia dar a resposta e solução para a sua aflição, naquele que seria o único capaz de atender o seu pedido. É maravilhoso ser mulher e ter confiança no Deus que criou a mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Gênesis capítulo 2, versículo 22. Eu quero ler agora para nós. Vamos ler. Gênesis 2, versículo 22. Diz assim: E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Olha que coisa maravilhosa. E o 23 diz: E disse: Esta
Afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Vamos continuar. Gênesis 2:22 fala da forma maravilhosa com que foi criada a mulher. Que maravilha! Somos feitura das mãos de Deus. Ana nos dá um exemplo de vitória através da perseverança em estar aos pés do Senhor, buscando dele a sua bênção. Quando lemos a palavra de Deus sobre a vida desta mulher, em 1 Samuel capítulo 1 e 2, tomamos conhecimento do resultado vitorioso e fiel que Deus concede em nossos propósitos. Sigamos o exemplo de Ana, exemplo de amor, perseverança, fidelidade e dedicação. Este mesmo Deus que atendeu a Ana tem levantado mulheres para desempenhar o ministério da pregação, do louvor e da libertação como verdadeiros instrumentos nas mãos do Senhor. O papel da mulher dentro da igreja é de suma importância e de extrema valia, já que vemos desde os tempos bíblicos mulheres que foram usadas para realizar obras poderosas que se estende para os dias atuais, onde estamos vendo mulheres que Deus tem levantado e capacitado para exercerem ministérios maravilhosos na casa do Senhor. Portanto, irmãs amadas, levantemos a cabeça e olhemos para o nosso Mestre maior, Jesus Cristo, que acabou com a separação, com a discriminação que havia na antiguidade. Jesus veio e nos deu, através do sacrifício na cruz do Calvário, o mesmo direito diante de Deus, diante dele, que tem os homens. Jesus nos deu esse direito. Vamos tomar nossa posição de destaque diante de Deus. Vamos nos dedicar ao serviço do Senhor, com a certeza que o mesmo Deus que ouviu a oração de Ana é o mesmo Deus que ouve a minha e a sua oração. O mesmo Deus que ouviu a oração de Agar, ouve as nossas também. O mesmo Jesus que defendeu-se da usura daqueles que estavam à mesa em casa de Simão Pedro, o leproso, na ocasião em que uma mulher unge a sua cabeça com o melhor e mais caro perfume que havia na época. Jesus, o meigo nazareno, sai em defesa da mulher para dar uma grande lição àqueles homens. Mulheres cristãs, nunca vamos esquecer que somos escolhidas por Deus. Portanto, só depende de nós, da nossa dedicação e obediência, de estarmos em evidência para sermos usadas no ministério da Igreja do Senhor. Deus é a nossa vitória. Louvado seja Deus. Essa foi a leitura do primeiro capítulo desse pequeno livro, A Mulher Cristã como Instrumento de Deus. Nós terminamos de ler o primeiro capítulo e eu te convido, no próximo domingo, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos continuando a leitura desse lindo livro que para mim foi um presente de Deus e que eu senti no meu coração de compartilhar com você. Eu não sei se alguém que estiver ouvindo a leitura desse pequeno livro tem esse exemplar em suas mãos. Se você tiver, deixe nos comentários. Para mim, será uma bênção, será uma honra saber que você também possui um exemplar desse pequeno livro. Deus continue te abençoando. Beijo no seu coração. Até o próximo encontro. E se você gostou, deixe seu gostei, deixe seu like e envie para mais alguém. Incentive. Se não tem um livro para ler o livro físico, escute. Eu estou lendo para você. Deus te dê um domingo abençoado, um domingo maravilhoso, esse início de semana. Deus te abençoe. Essa foi o início da leitura do livro Mulher Cristã,
um instrumento nas mãos de Deus, escrito pela missionária Ivailza Marques, essa que está falando com você. Deus abençoe a sua vida.